sacia a nossa sede, comermos esse alimento que mata a nossa fome. E aqui eu não falo de água física, aqui eu não falo de alimento físico, mas eu falo do próprio Deus. Aquele que está aqui nesse momento, aquele que está olhando para cada um que aqui está. E eu tenho certeza no meu coração que Ele se alegra com a atitude de cada um que se dispôs a sair da sua casa e está aqui nesta noite. Mas nós precisamos entender, nós não podemos vir simplesmente por vir. Nós precisamos vir, porque o nosso Deus, Ele sempre tem algo novo para aqueles que têm uma intenção verdadeira e voltada para Ele. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus venha a se manifestar nesse lugar, trazendo entendimento, revelação, trazendo discernimento daquilo que é espiritual, derrubando as vendas, derrubando aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede, aquilo que realmente faz com que nós estejamos na presença dEle, com todo o desejo do nosso coração. Eu quero que assim como você está, você curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vamos pedir para que Ele venha a fazer o que Ele já tinha para fazer, porque eu tenho certeza absoluta que Ele já tinha algo para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Seja intencional na sua oração nesse momento. Eleve a tua mente, o teu coração, a intenção da tua mente, do teu coração a Deus. Rasgue o seu coração na presença dEle nesse momento. E Ele vai fazer, eu tenho certeza, com que as suas expectativas e a intenção do seu coração, ela possa ser de acordo com a vontade do coração do nosso Pai. Meu Deus e meu Pai, Deus, aqui nós estamos e nós queremos declarar, meu Pai, que não há outro melhor lugar para se estar a não ser na Tua casa, a não ser na Tua presença. E a minha oração nesse momento, meu Deus, ela é que o Teu Espírito venha, meu Pai, em nosso favor nessa noite, trazendo algo novo, fazendo com que os nossos corações, com que as nossas mentes, com que as nossas expectativas sejam mais que surpreendidas pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua presença. Deus, que no nome de Jesus, a revelação, o entendimento de quem o Senhor é, possa ser derramado nessa noite sobre as nossas cabeças. Que assim nós possamos estar recebendo o novo do Senhor neste momento, meu Pai. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que transforma, que cura, que liberta e que, acima de tudo, salva. Possa vir, meu Deus, sobre as nossas vidas nesse momento. Quebrando, meu Deus, todo pensamento de incredulidade, todo pensamento, meu Pai, que não vem de Ti, trazendo a fome, trazendo o desejo, trazendo o anseio, meu Pai, por mais da Tua presença. Deus, o ambiente, ele está sempre preparado. A mesa, ela está sempre preparada. Mas a mesa, ela está preparada, ela está pronta. Para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que têm desejo de se assentarem juntamente com aquele que nos proporciona
a alegria verdadeira, o amor verdadeiro, a paz que excede todo o pensamento humano. Eu não tenho dúvidas que Ele está aqui. Eu não tenho dúvidas que Ele está aqui. E a vontade dEle, sabe qual é? É que nós estejamos aqui também. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Com todo o desejo. Com toda a sinceridade. Com veracidade. Com transparência. É dessa forma que nós precisamos estar diante do nosso Deus. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu não mereço estar aqui. Eu não mereço, meu Pai, estar aqui nesse momento. Mas o Senhor me escolheu. Eu tenho certeza que o Senhor me levantou para fazer com que esse amor que está no teu coração possa ser levado àqueles que não têm sentido esse amor. Que esse amor possa inundar os nossos corações nessa noite. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, ser totalmente cheios pelo teu amor. Aleluia. Aplauda ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. No livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, deixe ela aberta. Hoje nós iremos entender melhor aquilo que Deus tem para fazer na vida daqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Hoje nós iremos aprender o que nós precisamos fazer para desempenharmos o nosso papel, a nossa função como verdadeiros cristãos aqui na terra. E o tema da nossa mensagem dessa noite, ela diz o seguinte: precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Todas as vezes que nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos obedecer a sua voz. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos a voz de Deus, nós não seremos levados pelas circunstâncias em relação ao momento em que estamos vivendo. Porque quem ouve a voz de Deus e obedece, está seguro, vive tranquilo. Não importa a situação, ou o momento, ou a circunstância que o cristão esteja vivendo. Se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, nós estaremos sempre seguros. Mas eis a questão: eu simplesmente ouço a voz de Deus? Não. Além de ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer à voz de Deus. Porque Deus, Ele não vai falar algo para mim e para você, simplesmente para falar e ficar guardado no meu e no seu coração. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus me falou.
de uma forma. Como? Obedecendo a sua voz. Obedecendo a sua voz. Quando nós assim agimos, quando nós assim fazemos, nós entenderemos que nós não seremos como as folhas secas e como as ondas do mar, que os ventos batem e levam para onde quer. Não seremos levados pelas ventanias das situações e circunstâncias difíceis das nossas vidas. Não seremos levados pelas tempestades, das tribulações, das tentações, do desânimo, da incerteza, da dúvida, do medo. Por que nós não seremos levados? Porque nós estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir a tribulação que vier. Se nos momentos difíceis da minha vida eu conseguir ouvir a voz de Deus e obedecer, tudo ficará tranquilo. Tudo ficará tranquilo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser íntimos o suficiente para reconhecermos a voz de Deus e obedecê-la, e viver assim o que Deus nos prometeu. Só consegue ouvir a voz de Deus aquele que é íntimo o suficiente. E aqueles que são íntimos o suficiente, que ouvem a voz de Deus e a obedecem, eles irão entender que eles irão viver o que Deus nos prometeu. O que Deus nos prometeu? Casas, dinheiro, bens, mansões. Não é sobre isso que eu quero falar, meu irmão. Não foi isso que Deus prometeu para mim e para você. Essas são as bênçãos que Deus promete para aqueles que buscam primeiramente o seu reino. Mas aquilo que Deus nos prometeu, que eu quero falar nesta noite, diz respeito a ministério, a serviço, a trabalho. É sobre isso que eu quero falar. E agora eu irei ler Atos capítulo 1, versículo 4. Nos diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ele deu-lhes essa direção ou esta ordem, para que eles não se afastassem ou não se ausentassem de Jerusalém. E o versículo 8 nos diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
desenvolvendo a nossa mensagem. No texto acima podemos ver uma ordenança de Jesus seguida de uma promessa. Jesus, ele nunca nos orienta, nunca nos ordena a fazer algo sem que logo mais à frente nós tenhamos uma recompensa ou uma promessa a recebermos. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E se Ele disse, não se ausentem de Jerusalém, é porque Ele já tinha a certeza no seu coração que logo mais à frente, aqueles que ali estavam, iriam receber a promessa de Deus. Qual a ordenança e qual a promessa? A ordenança é: precisamos permanecer onde Jesus nos colocou, tendo a certeza que o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se você está aqui hoje, se você é membro da Igreja Batista da Promessa, Deus te colocou aqui e Ele está te dizendo: não se afaste, não se ausente, permaneça onde você está, persevere com todas as suas forças, porque eu tenho algo para te dar, porque eu tenho uma promessa para entregar nas tuas mãos. É isso que a palavra está dizendo. É isso que a palavra de Deus está nos trazendo nessa noite. O tema da nossa mensagem, do nosso action, todos os sábados, é raízes no céu, frutos na terra. Para mim, em cima dessa mensagem, sabe o que é ter raízes no céu e frutos na terra? Ter as raízes no céu é ouvir a voz de Deus que vem lá do alto. E frutos na terra é obedecer a sua voz. Quando eu ouço a voz de Deus, as minhas raízes estão conectadas, estão ligadas com o céu. E consequentemente, quando eu obedeço essa voz, essa ordenança, eu irei ter e muitos frutos aqui na terra. Isso é ter raízes no céu e frutos na terra. É ouvir a voz de Deus e obedecer. É impossível o cristão verdadeiro, autêntico, aquele que ama, que se importa com os perdidos, viver dessa forma e não ter, ou não frutificar de uma forma extraordinária aqui na terra. Por isso entenda, permaneça onde Deus te colocou. Não se afaste, não se ausente. Eu tenho certeza que aqui nessa noite poderia ter muito mais pessoas, mas infelizmente não tem. Glória a Deus pela sua vida, por nós que estamos aqui recebendo essa palavra. Glória a Deus por nós que estamos aqui. Mas nós precisamos ficar atentos a esta ordenança. Não se afaste, não se ausente. Seja íntimo o suficiente para ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. E tenha certeza que o mesmo Deus que está te ordenando tal coisa, Ele irá cumprir o que te prometeu. Qual que é a promessa? A promessa é: precisamos
A promessa é que receberíamos poder do Espírito Santo para anunciar o seu ministério aqui na terra. No versículo 8 é a promessa. Versículo 4 é a ordenança. Não se ausentem. Fiquem aqui aonde eu os coloquei, aonde eu os plantei. Aqui é a ordenança. E a promessa vem logo mais à frente, 4 versículos adiante. Qual que é a promessa? Se vocês permanecerem aonde eu vos coloquei, vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós. Foi isso que aconteceu. Quando aquelas pessoas, 120 pessoas estavam ali reunidas, eles permaneceram onde Deus ordenou que eles permanecessem. E todos nós sabemos, como um vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus veio e encheu aquele lugar. Labaredas como língua de fogo vieram sobre aqueles que ali estavam. Isso diz respeito à promessa. Ali naquele momento eles receberam o poder do Espírito Santo. Para quê? Para levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Nós precisamos permanecer onde Deus nos colocou, para que assim a sua promessa venha sobre nós, para que nós sejamos cheios do seu fogo, do seu poder, da sua unção, para que assim nós levemos a mensagem de salvação para aqueles que estão perecendo lá fora. Tudo que nós cristãos devemos fazer na total dependência do Espírito Santo de Deus. Aqueles que ali reunidos estavam, só puderam se ausentar ou sair do lugar depois que foram cheios. E depois que foram cheios, eles receberam poder, ousadia, coragem para levar esta palavra, para levar este evangelho. Receberam a promessa. Deus ordenou, mas Deus cumpriu. E porque eles obedeceram a ordenança e receberam a promessa, nós estamos aqui hoje. E o que nós precisamos fazer? Obedecer a ordenança e receber a promessa, para que as gerações vindouras possam viver o mesmo que nós estamos vivendo hoje. Isso é o ministério de Cristo. Isso é o evangelho verdadeiro. Amar os perdidos. Não ter medo de obedecer. Ouviu a voz de Deus? Não tenha medo. Obedeça. Obedeça. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos a ordenança de Deus, quando nós recebemos a promessa de Deus, nós estamos prontos. Prontos para quê? Prontos para o nosso ministério. Nós só estaremos prontos para o nosso ministério depois que nós permanecermos, logo após sermos cheios, e assim Deus vai nos enviar até os confins da terra. E ministério diz respeito a serviço, a trabalho. Ministério não é somente subir num púlpito e pregar uma palavra.
Ministério não diz respeito a vir à igreja e estar sentado. Ministério diz respeito a servir, a trabalhar, mas a servir e a trabalhar com amor. Se envolver naquilo que o teu pastor, naquilo que a tua igreja está te ensinando, está te orientando, está te aconselhando, está te dizendo. Isso é ministério. É servir com amor. E nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender que a cada um de nós foi dado um ministério, ou seja, um trabalho ou um serviço. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Foi isso que Deus prometeu para mim e para você, que o recebemos, que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Um ministério, um trabalho, um serviço. Cabe a mim e a você. Eu vou querer? Você vai querer? E para cumprirmos o nosso ministério, nós só cumpriremos o nosso ministério quando nós ouvirmos continuamente a voz de Deus, nos dizendo o que devemos fazer. Não é sobre mim, não é sobre você, tudo é por Ele e para Ele. Tudo é sobre Ele. Não é na força do nosso braço. É na intimidade, é no secreto, é no ouvir a voz de Deus. E não é ouvir somente a voz de Deus em um determinado momento. É ouvir a voz de Deus continuamente. Todos os dias, todos os momentos. Independentemente do lugar que eu esteja, eu preciso estar ouvindo a voz de Deus, me dizendo o que eu devo fazer. Somente assim, nós iremos cumprir o nosso ministério aqui na terra. Não seja independente do Espírito Santo. Nós não podemos ser independentes do Espírito Santo, mas nós precisamos ser dependentes. E o que é ser dependente? É ouvir a voz de Deus continuamente, todos os dias, todos os momentos. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Vá por aqui, não vá por ali. Isso é ouvir a voz de Deus continuamente. A voz de Deus nos dizendo o que devemos fazer. Precisamos estar na total dependência do Espírito Santo. Foi o que eu acabei de falar. Aquele que ouve a voz de Deus continuamente, ele vai viver continuamente, diariamente, na total dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque na minha mente, no meu coração, não terá espaço para ouvir outras vozes. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos em meio à caminhada cristã? Porque a nossa mente muitas vezes está cheia das vozes do mundo, que interrompem, que fazem com que a voz verdadeira não chegue ao nosso coração. Muito ocupados, muito preocupados, muito distantes, muito independentes de Deus. Mas aquele que vive na dependência de Deus, ele vai viver orientado, direcionado por essa voz que nos guia,
que nos leva a lugares tranquilos, a lugares que nós nem mesmo, muitas vezes, poderíamos pensar em estar. Nós só cumpriremos, ou faremos com que o nosso ministério seja cumprido aqui na terra, se nós ouvirmos a voz de Deus continuamente, nos dizendo o que nós precisamos fazer. E aqui, existem muitas formas de ouvir a voz de Deus nos falando. Lendo a Bíblia, ouvindo um louvor de adoração, ouvindo uma pregação, nos meus momentos a sós com o meu Deus. Existem várias formas. E Deus muitas vezes nos fala de formas tão simples. Tão simples. E nós estamos querendo ouvir algo de uma forma que Deus ele não quer falar. Da forma que nós estamos querendo ouvir. Porque muitas vezes as vozes que estão gritando nos nossos ouvidos são as vozes que estão lá no mundo, abafando a voz daquele que através de um simples sussurro ele nos faz ouvir a sua voz de forma simples, de forma tranquila, de forma agradável. E nós entendemos que nós precisamos obedecer essa voz. Mas vale um sussurro de Deus nos nossos ouvidos do que o grito das outras vozes que estão no mundo lá fora. Deus ele está sussurrando nesse momento. Deus ele está soprando no teu ouvido nesse momento. Para que você entenda que você tem um ministério, você tem um serviço, você tem um trabalho. Nós estamos aqui nessa noite para entendermos que todos nós precisamos estar envolvidos nesse serviço e nesse trabalho. Não há mais tempo para perder. Não há mais tempo para perder. Deixemos tudo para trás e mergulhemos em águas mais profundas, porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Isso é o que verdadeiramente importa. Isso é o que verdadeiramente importa. E muitas vezes deixamos de receber as promessas de Deus porque não permanecemos onde Deus nos manda ficar. Deus está dizendo, Deus está falando, permaneça, fique, não se ausente, não se afaste, não se distancie, não se entreta em entretenimentos. Mas muitas vezes nós somos tão teimosos e não permanecemos aonde Ele nos coloca e perdemos a sua promessa. Não queira perder a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus tem uma grande promessa sobre a vida de cada um que aqui está. Não queira perder a promessa de Deus para a sua vida em um momento de descuido, em um momento de deslize, em um momento de despreocupação. Tenha cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tenhamos cuidado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos.
Deus, Ele confia em mim e em você. E hoje nós estamos tendo essa certeza e essa prova de que Ele confia tanto em mim e em você, que Ele tem uma promessa para mim e para você. Mas para que essa promessa venha a acontecer, ou para que nós venhamos a receber essa promessa, nós precisamos permanecer aonde Ele nos colocou. Permaneça onde Deus te colocou. E como nós podemos agir na total dependência do Espírito Santo? Aqui eu já falei que nós precisamos ouvir a voz de Deus para estarmos continuamente sendo levados, orientados, direcionados a agirmos na total dependência do Espírito Santo. O que eu devo fazer para permanecer ou agir na total dependência do Espírito Santo de Deus? Não nos deixando levar pelas circunstâncias, mas andando sempre pelos olhos espirituais e não carnais. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Como eu posso agir na total dependência do Espírito Santo de Deus? Não me deixando levar pelas circunstâncias, mas andando sempre pelos olhos espirituais e não pelos olhos carnais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, vai nos dizer: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso é não se deixar ser levado pelas circunstâncias. Isto é andar sempre pelos olhos espirituais e não pelos olhos carnais. Fixar os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Creia nessa noite que Deus tem algo para a sua vida. E para que isso aconteça, você precisa ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Como podemos agir na dependência do Espírito Santo? Tendo a consciência de que esse ministério nos foi dado mediante a graça e a misericórdia de Deus, e não porque merecemos. Nós não merecemos, mas pela graça, pelo favor que não merecemos, pela sua misericórdia, Ele nos entregou, ou nos quer entregar um ministério. Nós precisamos reconhecer que não merecemos, mas Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, nos concede esse privilégio. Porque trabalhar e servir a Cristo não é trabalho, não é serviço, é privilégio. Não é trabalho e não é serviço, é um privilégio. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Porque nós entendemos que nós não merecemos. Isso é graça, isso é favor que eu não mereço, isso é misericórdia. Quando eu entendo, eu não vou desanimar. Mas quando eu me encho, quando eu acho que eu mereço, Deus, Ele precisa me dar um ministério, porque eu mereço, porque eu sou capaz, porque eu tenho conhecimento, eu vou desanimar. Porque se assim eu agir, eu não estou agindo na dependência do Espírito Santo de Deus. Visto que temos este ministério pela graça e pela misericórdia de Deus, não desanimamos. O
que precisamos fazer para não desanimar no nosso ministério? Entender que tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. E o que eu preciso fazer? Só ouvir a voz de Deus e obedecer. E ponto final, o resto é com Ele. Ele vai fazer acontecer, não se preocupe. Simplesmente ouça e obedeça. Ele vai fazer acontecer. Como? Como eu posso agir na dependência do Espírito Santo? Não me importando primeiramente com a minha própria vida, desejos ou vontades, mas priorizando a vontade de Deus em nós para podermos completar o ID do Senhor em qualquer lugar. Isso é agir na total dependência do Espírito Santo de Deus. Atos 20, 24 vai nos dizer o seguinte. Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual que é este ministério? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa é a promessa. Para mim e para você. Porque muitas vezes nós não cumprimos com os nossos ministérios aqui na terra. Porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com as nossas próprias vidas e deixamos de lado aquele que deu a vida por mim e por você. Cumprir o ministério de Cristo aqui na terra é não me importar primeiramente, nem mesmo com a minha própria vida. Por quê? Nem a vida que eu tenho é minha, foi Ele quem me deu. E o que eu devo fazer? Gastar a vida que Ele me deu, na presença dEle. Como? Cumprir o ID dEle aqui na terra. O que é cumprir o ID? Levar a sua mensagem até os confins da terra. Não é porque eu não posso deixar de fazer isso. É porque eu não posso ir embora de tal lugar. Não é porque eu não posso perder o meu emprego. Muitas vezes estamos cheios de nós mesmos e vazios naquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Sabe por quê? Paulo, ele declarou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, e ele não se importou, nem mesmo com a sua própria vida, desde que ele pudesse completar o ministério de Cristo aqui na terra. Por isso que ele pôde declarar. Porque ele sim combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a sua fé. E nós que estamos aqui precisamos viver dessa mesma forma. Viver dessa mesma forma. Qual que é a conclusão e a aplicação dessa mensagem nessa noite? Eu lembro
Todas as vezes que eu recito essa frase, eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu consegui ouvir a voz de Deus de forma tão nítida, tão transparente, tão clara. Foi num momento onde eu estava no encontro com Deus. E Deus, Ele falou comigo. Nem sempre estaremos onde desejaríamos, mas Deus sempre nos coloca onde precisamos estar. E aqui eu falo um pouco do meu testemunho pessoal. Quando eu casei com a minha esposa, a Degla, a gente morava em Graçaranha. E a gente passou um tempo ainda, 1 ano, para ser mais preciso. Indo e voltando, eu trabalhava como vendedor. Eu saía, deixava ela, e na volta eu pegava ela e voltávamos. E eu confesso a vocês que, por algumas vezes, quando eu chegava mais cedo do meu serviço, ela só chegava após as 18. Ela costumava me ver, às vezes, no fundo do quintal, ou na sala, ou no quarto, chorando. E ela falava: meu amor, eu sei que tu não quer estar aqui em Presidente Dutra. Eu sei que tu ama Graçaranha. E eu realmente não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui em Presidente Dutra. Eu queria estar lá. Mas eu permaneci onde Deus me colocou. Após 7 anos, quase 8 anos aqui, debaixo de muita oração, de muita conversa, muito diálogo com o meu irmão e pastor, eu cheguei em determinada vez aqui, e eu já estava para... Teve até uma vez que eu falei: pastor, não aguento mais. Eu vou embora. Vou voltar para Graçaranha. Esse meu filho, não faça isso. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci: aquele que decide por Deus, Deus decide por ele. E naquele momento eu decidi por Deus, e Ele decidiu por mim. Deus decidiu por mim, porque eu decidi por Deus. Eu vou permanecer onde Deus me colocou, mesmo sem eu querer estar, mas eu permaneci onde Ele me colocou. Eu não me ausentei, não me afastei. E passou-se esse tempo. E na última vez eu lembro que eu conversei, que eu trisquei nessa conversa novamente com o pastor. Muitos sonhos, revelação, muitas revelações através de sonhos que eu tinha. Eu mandava áudios para o pastor. Até o pastor mesmo ficava: meu filho, já passou mais do que da hora. Já passou mais do que da hora. E eu cheguei aqui, certa vez, esse corredor aqui, eu vim de lá para cá. E eu já vim chorando e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Não adianta eu ficar com isso dentro de mim. Pastor, eu não aguento mais não. Aqui parece que eu estou aqui, as coisas parecem que não multiplicam, não crescem. A célula parece que não vai para frente, está um peso, está um fardo. Eu estou cansado. Pastor, meu ministério não é aqui não. E eu me acabando, pensando que ele ia... rapaz, está ficando doido, rapaz, não sei o quê. Ele simplesmente olhou para mim e disse: meu filho, eu sei que o seu ministério não é aqui. Deus te colocou aqui simplesmente para te preparar. Muitas vezes você não está aqui nem mesmo querendo, mas Deus está te preparando para entregar a tua promessa. Não desanime, não desista, não pare. E a gente começou procurando casas, demorou, encontramos uma, não deu certo, encontramos outras, não deu certo, encontramos outras, estava no início de construção e tal, aquela coisa. Mesmo assim a gente foi lá e eu alugo a casa, que é tanto tempo, pode demorar 1 ano aí, mas eu alugo a casa, quanto é tanto? Pois pode deixar a casa que já está alugada, casa sem nada.
Estava começando. Depois que terminou, quase que não dá certo. Mas aí teve uma reviravolta, Deus agiu, eu tenho certeza que Deus agiu naquele momento ali. E eu falei para o pastor, pastor, o negócio lá deu certo, o homem voltou atrás. Ele vai alugar a casa. Porque eu tinha alugado por um valor há 6 meses atrás, depois de 6 meses, ele queria cobrar um valor mais alto. Ele disse que não dava certo. E Deus agiu naquele momento. E ele, eu vou fazer do jeito que a gente combinou. Eu falei para o pastor, ele disse, aí, tu quer ir embora que dia? Ele, moço, se eu mandar ir embora amanhã eu vou. Quero voltar para lá. Eu quero cumprir o meu ID. Quero exercer o meu trabalho, o meu serviço no ministério que Deus me colocou. Então, tanto que eu não sei se até hoje, tem pessoas que até hoje eu chego, as pessoas não sabem que eu fui embora, porque foi algo de um dia para o outro. Na sexta-feira ele falou, no sábado ele disse, moço, vou embora. Voltei para lá. E por que muitas pessoas não estão cumprindo com o seu ID? Porque se preocupam demais. Você está ouvindo a voz de Deus? Obedeça. Ele está mandando, vá. Não se preocupe. Ele quer te usar. Não importa o lugar. Simplesmente ouça a voz de Deus e obedeça. Se hoje estamos aqui, é porque Deus quer que permaneçamos onde estamos. E para permanecermos firmes, temos que ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Porque após ouvir a voz de Deus e obedecer, eu vou cumprir o ministério que Deus me prometeu. Assim como Paulo. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E aqui é interessante. Eu lendo aqui no final do versículo tem o nome graça. Testemunhar o evangelho de Cristo, da graça. A graça de Deus, que é o favor que eu não mereço. Testemunhando o evangelho de Cristo em graça aranha. Graça aranha. Hoje eu estou lá. Eu posso declarar para vocês. Eu nunca vivi dias tão felizes. Dias tão completos. Não que aqui eu não tivesse. Não entenda dessa forma. Porque o ser humano, ele só vai viver isso na sua vida quando ele descobrir quem ele é em Deus e Deus cumpriu o propósito dele na sua vida. Eu descobri quem eu sou em Deus e hoje ele está cumprindo o seu propósito na minha vida. Hoje não é só pensamento, hoje eu estou vivendo. A gente começou ali há poucos meses. Começou só eu, a minha esposa, minhas 2 filhas, o Mateus e a Patrícia, que estavam nos auxiliando. Hoje eu quero pedir para o pessoal de Graça Aranha, só o pessoal de Graça Aranha ficar em pé, que veio hoje bem aqui só para o culto. Só o pessoal de Graça Aranha. Do Conduru também. Tem do Conduru. Eu não posso deixar de falar. Assim como a IPP aqui em Presidente Dutra. Assim como a IBA em São Luís. Hoje tem mais de 100 igrejas espalhadas pelo mundo todo. E alcançou o Presidente Dutra. E a IPP em Presidente Dutra está começando a alcançar as cidades vizinhas. Graça Aranha já está alcançando os interiores vizinhos. Na nossa cela hoje tem gente do Conduru, tem gente do Centro do Hermínio, tem gente do Espial, tem gente da Volta Grande, os interiores ao redor de Graça Aranha. Isso está acontecendo por quê? Não querendo me exaltar. Não, de forma alguma. Pode se assentar. E aqui não veio todo mundo não, viu? Não está todo mundo aqui não. Não está todo mundo. E eu não estou querendo me engrandecer nem me exaltar. Não, de forma alguma. Eu estou simplesmente mostrando para vocês, de forma
prática aqui, clara, para que vocês vejam. Quando a gente ouve a voz de Deus e obedece à sua ordenança, e recebe a sua promessa, não se preocupando com as nossas próprias vidas, Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. E é isso que Ele tem feito. E eu sempre costumo falar lá, isso é só o começo do que Graça Aranha tem para viver. Isso é só o começo. Deus só precisa de pessoas disponíveis. Esteja disponível. Esteja atento à voz dEle. Esteja atento à voz dEle em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse mesmo sentimento. Não fale com o seu irmão nem na direita, nem para a esquerda. Não deixe que as conversas ou o entretenimento ou a distração tire o foco dessa mensagem. Porque o desejo que está no meu coração é que todos nós, a partir de hoje, consigamos ouvir a voz de Deus de forma clara e obedeçamos a sua voz, para que Ele possa nos usar. Para que Ele possa nos usar. Deus, Ele quer. Deus, Ele quer. Ouça essa canção. Pois eu sei quem tu és. A cruz do Calvário, minha vida